outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus no culto da vitória. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Salmos 146. Enquanto você abre, eu quero dizer que nós estamos com muita saudade de vocês, viu? Salmo 146 começa com um brado, dizendo: aleluia,
Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Eu gosto muito desse salmo, porque ele nos faz refletir onde nós temos depositado a nossa confiança, a nossa esperança. Se a nossa esperança, se a nossa confiança está no Senhor, o nosso Deus, então nós não temos nada a temer, porque Ele é aquele que nos guarda, que nos abençoa, que cuida de nós em toda e qualquer situação. Por isso, é a esse Deus Todo-Poderoso que eu quero convidar você essa noite a levantar a sua oração, a clamar e a adorar. Vamos orar, queridos? Amado e querido Deus, nós queremos nessa noite te glorificar. Ó Deus, nos lares, nesse momento, as orações que estão chegando diante do Senhor, cada necessidade, Senhor, que chega diante do Senhor nessa noite, que o Senhor possa entrar com a tua providência, que o Senhor possa visitar cada lar, cada coração, e nós possamos, Senhor, pela confiança que depositamos no Senhor, nós possamos te adorar esta noite, possamos engrandecer o teu santo nome, te glorificamos, te agradecemos, e como um brado de louvor, nós dizemos: aleluia, louvado seja o teu santo nome. Amém, Senhor. A paz do Senhor, queridos, que alegria estar juntos. Vamos adorar o Senhor nessa noite com muita alegria. E a gente preparou para essa noite só clássico. E já tem alguém dando risada em casa. Isso é coisa de Pastor Júlio. Vamos cantar ao Senhor com alegria. Aleluia. Aleluia. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Toda hora espero, te revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer
declare: prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glórias ao nosso Deus, aleluia. Vamos cantar mais uma, totalmente anos 80 nessa hora. Nele a gente pode confiar. Aleluia, esse amigo não falha. Cantar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos cantar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode. Uou! Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Solta a voz agora e declara: Jesus.
Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode. Ei! Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Uou! Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Boa noite, queridos. Que alegria estar na casa do Senhor. Depois desse momento de louvor maravilhoso, eu quero orar com você nessa hora. Eu não sei o que tem preocupado o seu coração, eu não sei quais são as suas petições diante do nosso Deus, mas eu sei que Ele tem resposta. Vamos orar juntos? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti, Pai, que todas as coisas estão no Seu controle. Nessa hora nós queremos apresentar o nosso coração, a nossa mente diante de Ti, Senhor, e depositar toda a ansiedade aos Teus pés e se permitir ser cuidados por Ti, Pai. Aquele irmão que está enfermo, aquela irmã que está enferma, seja curada agora em nome de Jesus. Aqueles pedidos especiais que estão diante do Teu trono nessa hora, Pai, nós entregamos totalmente nas Tuas mãos, Pai. Nós queremos lançar fora toda preocupação e todo medo e se permitir, Pai, ser cuidados por Ti. Nessa hora, Pai, toda preocupação, toda síndrome de ansiedade seja curada em nome de Jesus. Nós cremos em Ti, Pai. Nos dá uma noite abençoada e uma semana poderosa em nome de Jesus. Amém. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Vamos cantar do início. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado,
o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, Ele exaltado nos céus. Aleluia. Boa noite, glória a Deus, nós estarmos nesse culto da vitória. E aqui eu quero convidar você para que nós possamos nesse momento ofertar ao Senhor. A oferta, o dízimo, ele é um ato que nós também adoramos ao Senhor com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Também quero convidar você a compartilhar esse momento. Sabe por quê? Porque daqui a pouco, Pastor Sidney vai estar aqui trazendo uma palavra do céu para o nosso coração. O anjo da igreja, o pastor, ele vai estar trazendo para nós algo que Deus colocou no coração dele, e nós vamos receber diretamente de Deus. Então, quando você compartilha esse momento, muitas pessoas podem ser abençoadas nesse momento. Provérbios no capítulo 3 diz o seguinte, o tema aqui do capítulo 3 de Provérbios é conselhos de sabedoria. É um convite nós confiarmos em Deus, e isso é sábio, a gente confiar na palavra de Deus. Olha o que diz aqui no verso de número 9 do capítulo 3. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Olha que coisa, aqui é um convite a nós honrarmos ao Senhor. Aí você fala, mas tudo bem, pastor, esse versículo que é um convite a honrar o Senhor com as primícias, ele está nos dando conselhos de sabedoria. Agora, antes aqui, olha o que diz aqui no verso 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, e reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, confie no Senhor. O dízimo, ele serve para proteger aquilo que o Senhor nos dá. Lá em Malaquias, no capítulo 3, diz o seguinte, trazei todos os dízimos e eu repreenderei o devorador. Então o dízimo, ele protege o seu patrimônio, protege o seu carro, protege a sua casa, porque a palavra de Deus diz que os bens, ele é herança do Senhor, que quando administrado com sabedoria, vira bênção na nossa vida. Quantas pessoas não perdem casa, perdem carro, perdem patrimônio, perdem coisas por falta de sabedoria? Então o dízimo é isso, ele protege aquilo que nós conquistamos, aquilo que Deus deu para nós. A oferta faz isso crescer e aumentar cada vez mais. E o conselho de Provérbios no capítulo 3 aqui diz o seguinte, que nós devemos confiar no Senhor. E quando nós confiamos na palavra do Senhor, o Senhor, Ele vela pela sua palavra e Ele é fiel. Então, hoje à noite, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero convidar a você confiar no Senhor de todo o seu coração. Contribua. Faça a sua oferta, mas oferte mesmo, porque esse é o segredo da bênção do Senhor na nossa vida. Não é só dinheiro não, é saúde, é alegria, é paz, é vida abundante. É uma promessa da palavra do Senhor que nós confiamos. Aqui na tela está aparecendo o número da conta, aqui na tela está aparecendo a maneira como você pode contribuir, e eu quero convidar você nesse momento a curvar sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor, para que nós possamos pedir ao Senhor sabedoria em nome de Jesus. Contribua com alegria. Pai querido e amado, nós queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos pelo cuidado, te agradecemos pelo alimento que tem sido arrecadado por centenas de instituições e a nossa também, e contribuído com aqueles que estão precisando nesse momento.
Visita os lares daqueles, ó Pai, que estão desempregados. Nos dê sabedoria para que nós possamos administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Pedimos a Tua graça, a Tua bondade, sabedoria, discernimento, e leva o nosso coração, Senhor, a uma confiança plena, total na Tua palavra e no Teu mandamento e nos Teus princípios, porque é isso que garante a nós uma vida próspera, abundante, uma vida cheia de alegria. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Vamos cantar? Tudo foi criado por Ti, nós também, para Teu louvor. Quero sempre Te exaltar, pois és fiel a mim, pois és fiel a mim. Bom é estar Te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Tudo foi criado por Ti, nós também, para Teu louvor. Declara: quero sempre Te exaltar, pois és fiel a mim, pois és fiel a mim. Bom é estar Te servindo, com compromisso contigo. Declara com fé: nada vai nos separar do Teu
Aleluia. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Aleluia. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos irmãos que nos assistem pela internet, pelo Facebook. A paz do Senhor Jesus a todos. Nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus que está lá no livro da carta de 1 João, no capítulo 5. Aí, se você puder, na sua casa, juntamente comigo, vamos fazer essa leitura da palavra de Deus, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama aquele que é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos ou pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos orar. Querido Deus, no nome de Jesus, somos gratos a Deus pelo cuidado do Senhor, pelo amor que o Senhor tem tido com cada um de nós, com a nossa família, Senhor Deus, nesse tempo difícil. E nessa noite, meu Pai, que a Tua palavra fale aos corações, ó Deus, porque ela foi escrita por um propósito, Senhor, que ela se cumpra na nossa vida, esses planos e os propósitos do Senhor nesse tempo. Que possamos, ó Pai, viver um tempo de fé, que o Senhor possa acrescentar fé no nosso coração, Deus, diante de tudo que temos enfrentado. E que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha usar a minha vida como um vaso de honra nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nessa noite eu gostaria de falar com você sobre fé. E a pergunta que eu faço para você: você está precisando de fé? Você tem precisado de fé nesse tempo, dessa pandemia? Você tem fé, tem tido fé? Quase todo mundo diz que tem. Mas na hora que você precisa de algo sobrenatural que aconteça na sua vida, a sua fé funciona ou você conta com a sorte? Como está a sua fé? Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre o que é a fé de fato. O que realmente é fé? Afinal, é tão comum falarmos sobre fé e ouvirmos sobre ela, e que assunto pode ter caído muitas vezes até no automático. Aí é que ela não vai funcionar mesmo, quando ela está no automático. E nesta palavra de hoje, queridos irmãos e amigos que nos assistem, você vai entender alguns princípios básicos sobre fé e que farão uma grande diferença na sua vida. Então, se você está precisando talvez de um milagre na sua casa, na sua vida, na sua empresa, não sei, mas não tem ideia se está acreditando o suficiente ou da maneira certa, hoje você irá aprender a vencer pela fé em nome de Jesus. Aí na sua casa você pode dizer um amém. Fé é acreditar no quê? Fé é acreditar no quê? Todos nós vivemos por nossas crenças. Talvez desde criança você aprendeu algumas crenças naquilo que você deve acreditar. A crença é algo que pode não ser muito consciente e organizada na nossa mente,
mas ela sempre existe, ela sempre existiu. É aquilo que acreditamos que nos levará a ter determinadas atitudes e a ter o que? Resultados equivalentes. Vou dar alguns exemplos para você. Se acreditamos que a coisa mais importante na vida é ganhar dinheiro, as nossas condições, ou melhor, as nossas decisões nessa área seguirão esta crença e sempre colocarão as pessoas, o quê? As outras pessoas, as outras coisas, em segundo plano. Se de fato a coisa mais importante, a fé, está no dinheiro. Se achamos que todas as pessoas não são confiáveis, os nossos relacionamentos sempre o quê? Serão superficiais. E se pensamos que é lógico as pessoas idosas ficarem doentes, será natural aceitarmos ficar doentes quando envelhecermos. E por aí vai, né? Então são exemplos muitas vezes que pessoas acreditam, têm fé desta forma. Mas existem também pessoas que creem em determinados elementos. Acreditam em outros deuses, acreditam em filosofias, acreditam em rituais. Elas acham que, de alguma forma, estas coisas farão algo por elas. E este é um tipo de fé. Mas esta é uma fé não bíblica, não é uma fé bíblica. Porém, se você quiser que Deus, o nosso Criador, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, que te deu a vida, haja em seu favor, então você precisa o quê? Colocar toda a sua crença em Deus, na sua palavra. É isso que nós precisamos. Esta é a fé que fará você viver o sobrenatural de Deus de uma forma incrível. E nós precisamos viver essa fé na palavra de Deus, uma fé bíblica. E o que é uma fé bíblica? A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro escrito por vários autores, mas totalmente inspirado pelo próprio Deus. Ela é repleta de instruções, de encorajamento, de promessas e de ensinamentos. Se você acredita que a palavra de Deus é a única resposta para tudo que você precisa, você então viverá por esta crença, estará praticando a fé genuína. Entenda que uma pessoa pode parecer muito boa, mas sem fé na palavra de Deus, Deus não pode agir na vida dela. Porque a fé é o idioma, é a linguagem do reino de Deus. Entenda isso, queridos. O verso na palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, é um texto muito conhecido. Ele vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa o quê? Crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Como eu disse, uma pessoa ela pode ser uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, mas sem a palavra de Deus, sem estar próximo de Deus, Deus ele não tem como agir na vida dessa pessoa. Porque, como eu disse, a fé é o idioma, é a linguagem do reino de Deus. Precisamos viver essa fé bíblica, essa fé que nos leva a viver o sobrenatural de Deus. A fé é ter certeza ou é contar simplesmente com a sorte? Mas nós acabamos de ler um texto, você acabou de ver que Deus ele precisa da nossa fé para poder realizar algo. Então vamos ver como é a fé bíblica. E ainda em Hebreus no capítulo 11, no verso 1 vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A verdadeira fé, queridos, segundo a palavra de Deus,
não depende da existência de qualquer situação favorável ou de termos sortes. A fé, ela não depende das circunstâncias. Ela é uma convicção íntima de que haverá o resultado esperado, não baseado num pensamento positivo, mas fundamentado nas promessas feitas pelo próprio Deus. Isso é ter certeza de fé, isso é viver pela fé. É esta convicção íntima dentro de nós, que o resultado esperado, ele vai acontecer na nossa vida, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e nas nações. É isso, queridos. Precisamos ter essa certeza de fé e não vivermos achando que é a sorte. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Aqueles que vivem em cidades grandes sabem o quanto a violência nas ruas e a criminalidade são uma realidade. Porém, existem inúmeras promessas na Bíblia que dizem que Deus guardaria os seus filhos. O Salmo 91 é um exemplo disso, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, e direi: Ele é o meu Deus, em quem eu confio. E ainda o salmista vai dizer que o Senhor dará ordem aos teus anjos para nos guardar. Então perceba, queridos, são promessas bíblicas, promessas de Deus, dizendo que o Senhor guardaria os seus filhos. Então, se orarmos e confiarmos firmemente na proteção de Deus, porque Ele nos prometeu segurança, na nossa vida estará o quê? Nas mãos dEle em todo o tempo, mesmo que estejamos no meio de uma pandemia como estamos vivendo, queridos. Percebe isso? E nós precisamos entender isso. Nós precisamos, como o salmista disse, habitar, morar na presença de Deus. É isso que o texto está dizendo, que nós devemos permanecer ali, na presença do Senhor, confiantes nele, que as promessas do Senhor estão sobre cada um de nós. Então entenda isso nessa noite, irmão. Ter direito às promessas de Deus não impede que passemos por situações difíceis também, mas garante que Deus estará zelando cuidadosamente pela nossa vida, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua empresa. Creia nessa palavra, creia nessa promessa nessa noite, em nome de Jesus. É por isso que, se tivermos fé na palavra de Deus, não precisaremos ficar assustados por causa das circunstâncias que está à nossa volta. Precisamos acreditar, queridos, crer nessa palavra. Mas como nós recebemos a fé? Como recebemos fé? A palavra de Deus em Romanos 10, 17 vai dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vou repetir o texto, grave aí com você. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ultimamente, querido, nós temos tido muito acesso, muito fácil ao conteúdo da palavra de Deus, a Bíblia. É comum ouvirmos a palavra de Deus nas igrejas, na TV, nas redes sociais, como você está ouvindo nesse momento. Você está ouvindo a palavra de Deus nesse momento através de uma rede social, que é o Facebook, que é o YouTube. Porém, esse verso não fala somente do ato físico de ouvir a palavra de Deus, mas sim de abrir o coração para ela. Porque o ouvir a palavra é alimentar o desejo de continuamente aprender mais e mais de Deus. Então é você abrir o seu coração, para que de fato você possa aprender, para que você possa viver a palavra de Deus. Porque nós somos bombardeados de notícias contrárias à nossa fé todos os dias. Mas você acredita na Bíblia? Você acredita que Deus pode mudar essa situação? Sim, nós cremos. Por isso não adianta ouvir apenas hoje, não fazer isso uma prática na sua vida.
pois não haverá resultado algum. É preciso estar sempre o quê? Ouvindo, praticando a palavra de Deus, para que isso gere no nosso coração fé no nosso Deus. Como já dissemos, nós temos que estar conectados com Ele. Então é dessa forma que você recebe essa fé, é dessa forma que você cresce, é você crendo nos mandamentos que nós lemos aqui no texto de João, no capítulo 5, que nós lemos aqui, no verso 2, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos o quê? Os seus mandamentos. Então é prática, temos que praticar. O evangelista norte-americano, ele vai dizer assim uma frase que ele diz: a maioria dos cristãos alimenta o seu corpo com 3 boas refeições diárias, ao passo que o espírito recebe o quê? Um só lanche, talvez frio, por semana, e querem saber por que estão tão fracos na fé. Você percebe, irmãos? Todos os dias você levanta, você se alimenta, você come, você tem 3 refeições diárias por dia, você alimenta o seu corpo. Mas muitas vezes o nosso alimento espiritual é muito fraco. Muitas vezes você se alimenta de um lanche simplesmente no dia frio. Não pratica da forma correta, não se alimente constantemente. Nesse tempo que você está aí, um tempo de quarentena, é o tempo que talvez você já tenha tirado até muito mais tempo com o Senhor. E não pare, continue praticando, continue vivendo dessa forma, para que Deus realmente haja de forma sobrenatural na sua vida. Ou seja, se não alimentarmos o nosso espírito corretamente, estaremos sempre vazios. Mas o nosso desejo nessa noite é que você se alimente dessa palavra, é que você se conecte sempre com o Senhor, para que você viva uma fé sobrenatural na sua vida. Mas às vezes nós temos alguns pré-requisitos para vivermos uma fé bíblica. Algumas coisas, elas são necessárias para que a fé bíblica, ela realmente de fato, ela funcione na nossa vida, na sua casa, onde você está. O primeiro pré-requisito que nós temos que ter na fé bíblica é ter confiança. Confiança é aquele sentimento íntimo de que Deus, através da sua palavra, Ele não vai falhar. É de fato você confiar em Deus. E quem confia em Deus mantém o quê? Um coração firme, fortalecido, um coração alegre. Firme está o meu coração, assim diz o salmista, crendo que a solução será dada no tempo certo, apesar dos problemas, apesar das circunstâncias. É ter confiança, é você exercitar a dependência. Precisamos depender de Deus em todo o tempo. Depender é o mesmo que render-se a Deus e render-se à sua palavra. Render-se significa ceder ao direito ou ao poder a alguém. É justamente o que devemos fazer. Devemos ceder ao direito absoluto da palavra de Deus em nós. Temos que nos rendermos a ela. E o outro requisito é viver a obediência. Agir em fé é acreditar que aquilo que Deus diz é absolutamente verdadeiro. Por isso a obediência, ela vem como consequência dessa crença. Agir conforme a palavra de Deus pode, e é correto, e é o seguro, e é o que nos dará vitória, amém, queridos? Que nos dará a vitória, porque o princípio de Deus nos protege. Porque a palavra de Deus, o texto aí de 1 João, ele vai dizer: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E para que essa fé genuína, bíblica na palavra de Deus, para que nós possamos vencer, nós precisamos confiar em Deus, exercitar a nossa dependência e viver nessa obediência constantemente. Mas talvez você vai pensar assim, ou você vai dizer: mas será que a fé, às vezes ela pode não funcionar? Será que em todo momento a fé ela vai funcionar? Sim, ela pode não funcionar. Quando existe 3 impedimentos, talvez na sua vida ou na nossa vida, que podem nos impedir de vivermos o sobrenatural de Deus. O primeiro deles é a falta de conhecimento bíblico, porque o texto fala que nós devemos praticar os seus mandamentos.
precisamos exercitar. E muitas vezes a falta do conhecimento bíblico, a fé talvez não vá funcionar na sua vida. Quando não conhecemos sobre quem é Deus, o que Ele fez por nós, quem nós somos de fato, que nós somos filhos amados de Deus, e que podemos, e que temos o direito como filhos, as trevas, elas não vão reinar, ou não vão te escravizar. E se você não praticar, aí sim as trevas, elas podem reinar sobre a sua vida, elas podem até te escravizar. Então, às vezes, a falta de conhecimento pode te levar a isso. Então, pratique. Outra questão que pode falhar a nossa vida é a incredulidade sobre a palavra de Deus. A incredulidade acontece quando uma pessoa, ela conhece a verdade, mas a rejeita. Ela sabe que isso é verdadeiro, ela sabe que a palavra de Deus ela é absoluta. Mas muitas vezes, para a sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, muitas vezes ela rejeita esta palavra de Deus. Ou seja, mesmo sabendo das promessas de Deus para a sua vida, ela prefere não crer. Ela prefere não acreditar que Deus de fato Ele pode mudar as circunstâncias. Então a incredulidade muitas vezes, ela pode agir de uma forma que a sua fé realmente de fato ela não venha a funcionar. E a outra, mais perigosa, é a prática do pecado. A bênção de Deus não pode estar sobre aquele que está na prática do pecado. Nesse caso, não existe liberdade para a ação da fé na sua vida. A prática do pecado abre espaço para que o inimigo possa agir na sua vida e não deixar você viver mais livremente. Então nós temos que tomar cuidado com isso, querido, para que a fé ela não venha, para que você possa viver o sobrenatural. Então não permita que essas questões hajam na sua vida, para que ela funcione de fato, para que no momento que você está aí na sua casa, vivendo esse tempo difícil, que quando você falar com o Senhor, Ele vai te ouvir, para que nada possa impedir a sua oração, para que nada possa impedir de que Deus ouça o seu clamor. Então, queridos, nós precisamos viver. E como que está a sua fé? Como que você tem vivido nesse tempo? Como você tem agido? Como tem sido? A fé é um estilo de vida. Ela precisa controlar os nossos pensamentos, a nossa boca, as nossas atitudes. Mas quando nós nos rendemos à palavra de Deus, quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz, como nós já lemos nessa noite, o texto de 1 João 5,4, que diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a nossa vitória. Esta é a vitória quem vence o mundo, a nossa fé. Que você possa viver essa palavra na sua vida. Deus te criou para você vencer. Deus que te criou para você ser uma bênção na sua vida, na sua casa, para as outras pessoas. Entregue a sua vida, você que está me ouvindo nessa noite. Se você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, se você quer ter fé dentro do seu coração, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, como o texto nos diz aqui. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o maior de Deus, e guardaremos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Que você nessa noite aí na sua casa, se você tem o desejo, se você quer viver esse tempo de fé, talvez você não tenha praticado tanto essa fé, mas para que você possa viver um tempo sobrenatural, um tempo de bênção, um tempo de milagres na sua vida, você precisa crer. Você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa entregar a sua vida a Ele e confiar que é só nele que você vai ser um vencedor. Que é só nele. Você vai ter dificuldades, sim, com certeza. Não estou dizendo que vai acabar todos os seus problemas. Mas com o Senhor Jesus na nossa vida, tudo é muito mais fácil. Tudo é muito mais alegre.
tudo é muito mais feliz. E você vai conseguir enfrentar esse tempo difícil na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você feche seus olhos aí na sua casa, onde você estiver. E se você tem algum pedido especial de oração, você pode fazer aí no comentário. E a igreja estará orando por você, estará orando pela sua família. E se você quer entregar a sua vida, e você que está me ouvindo, não entregou a sua vida ao Senhor, e se você tem esse desejo no seu coração, que você possa colocar aí também no Facebook e nos comentários, coloque o seu telefone, e nós vamos entrar em contato com você, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, nós cremos em Ti, Deus, nós cremos na Tua palavra, Deus, que ela é viva e eficaz, ela penetra no mais profundo da nossa alma, Senhor, e aceitamos a Tua palavra como algo absoluto, como algo, Senhor, imutável sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho e sobre a Tua igreja, Deus. E nessa noite, Pai, nós rejeitamos toda e qualquer dúvida, Pai, e queremos viver cada dia mais em comunhão com o Senhor. Queremos, ó Pai, viver os milagres que o Senhor tem para cada um de nós nesse tempo, Deus. Queremos viver as promessas do Senhor, que são tantas, ó Pai, que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. E que nesse tempo, Senhor, nós possamos refletir, ó Pai, e vivermos como o salmista Davi diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Senhor, que faz morada na Tua presença, Senhor. Direi, o Senhor é o meu Deus, em quem nós confiamos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe esses lares, ó Pai. Guarda-se os corações, as mentes, ó Deus. Sei que esse é o desejo, Pai, para cada um de nós nessa noite, Deus. Essa é a minha oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, abençoe a sua família. Que você possa colocar em prática esta fé genuína, esta fé que está aqui na palavra de Deus, porque é ela quem vai nos manter firmes e constantes e vencedores na presença do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Glória a Deus pela palavra que o pastor Sidney trouxe ao nosso coração essa noite. Palavra de fé e esperança. Que Deus abençoe a sua vida. Quero convidar você para o nosso próximo encontro. Domingo, às 10 horas da manhã. Nós esperamos você e a sua família, para que juntos nós possamos celebrar o Senhor e aprender mais da Tua palavra. Deus abençoe a sua vida. Nesses dias, deixa eu dizer uma coisa para você. Descanse o seu coração. Busque a presença do Senhor. Volte, resgata dentro da sua casa aquele momento em família, onde você faz o seu culto doméstico, o seu culto do lar, junto com seus filhos, uma meditação em um versículo. Isso é muito importante para que nós possamos atravessar esse momento que nós estamos vivendo. Quero dizer para você que durante toda a semana os nossos pastores estão de plantão aqui na Igreja do Nazareno, Central de Indaiatuba. Você pode chegar, se você necessitar de uma oração, um aconselhamento, nós estamos à sua disposição. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome.